Ao vivo as cores. Oi, gente, boa noite. Boa noite, todo mundo. Hoje minha sonoplasta, ó, não colocou nenhuma música que eu pedi pra ela colocar aqui. Mas o que importa é que a gente tá começando a nossa live. Segundo dia de live, jornada de prática trabalhista. Hoje a gente começa a entrar realmente naquilo que interessa para qualquer advogado, seja na área trabalhista ou qualquer outro advogado que atua efetivamente na advocacia, que é dinheiro. Então, quando a gente fala de dinheiro, quando a gente fala de honorários advocatícios, quando a gente fala de conversão de tudo isso em valores financeiros, a gente precisa trilhar um caminho. Então, se você está voltando aqui para o nosso comprometimento da jornada de prática trabalhista, quer dizer que você realmente assumiu o compromisso conosco aqui na nossa jornada de prática. E eu quero convidar você, chamar todo mundo que ainda não entrou na nossa live, para a gente dar início à nossa jornada de prática trabalhista. Hoje, impreterivelmente hoje, a gente vai falar sobre atendimento de reclamante e atendimento de reclamado. Então a gente fez justamente esse tópico porque era uma das maiores perguntas que eu recebia no meu direct. Aí, como que eu fecho um contrato? Por que as pessoas conseguem fechar mais contrato que eu? E aí eu vou explicar, claro, vou explicar o caminho das pedras, mas quem vai trilhar é você, tá bom? Gente, eu vou esperar as pessoas entrarem. Boa noite, doutora Andréia, doutora Osana. Doutora Execução Efetiva, já gostei do Instagram, tá lá, é assim que tem que ser. Execução efetiva mesmo. Depois a gente vai ter uma live, não na jornada, tá? Depois no meu Instagram eu também pretendo fazer uma jornada de execução trabalhista, que eu vou explicar pra vocês posteriormente, tá? Vou esperar mais um pouquinho. Gente, fala pra mim de onde vocês estão, porque eu adoro saber quem que eu tô conseguindo alcançar com essa jornada de prática trabalhista. Eu tô aqui em Cuiabá, Mato Grosso. E vocês? E aí? Manda um joinha aqui e onde vocês estão. Mariette, um beijo, você sempre presente aqui. Doutora Bruna entrando agora. Vamos lá? Bom, gente, pra gente começar, pra gente não esperar Curitiba, Passos. Doutora Curitiba, que delícia! Doutora Táurea, Poconé, Cuiabá, doutor Borges, Gabriel, Cuiabá. Gente, vamos lá. Como eu já vi que tem gente já de Curitiba, inclusive, doutora, só pra alertar, VG, VG de meu Deus, isso mesmo, VG de meu Deus, Diná. Só para alertar, doutora, você que é aí de Curitiba, você que tá fora do Mato Grosso, aqui está um calor surreal. A gente tá vivendo um deserto do Saara. Porém, a gente tá aqui, né, na luta de conseguir realmente fazer uma advocacia de forma bem efetiva. Tá muito frio aí, eu sei, doutora, eu sei, porque outros dias eu conversei com uma pessoa aí, uma mentoranda minha, ela tava até de cachecol. Mas enfim, vamos lá, vamos começar o que interessa. Gente, primeiro, o que eu preciso explicar para vocês? Hoje, para quem está começando nossa jornada de prática trabalhista hoje, a gente vai falar sobre como atender o cliente reclamante e o atender o cliente reclamado. E aqui eu vou te dar 7 passos. Ah, você adora passos? Adoro passos. Por quê? Oi, doutor Ian. Por que eu adoro passos? Quando a gente fala de passos, quando a gente fala de metas, quando a gente fala de, sei lá, objetivos, é muito mais palpável você saber como você pode proceder, muito objetivo, claro, para que como você possa dar entrada nessa advocacia trabalhista de uma forma menos onerosa para você. E eu tô falando a questão de onerosa não de financeiro, mas a questão de impacto mesmo para você que ou que tá iniciando a advocacia trabalhista, ou que tá migrando, ou que quer pelo menos ajustar a sua advocacia trabalhista. Tá bom? Então vamos lá. 7 passos de como você tem que atender um reclamante e como você tem que atender um reclamado, ok? Vamos fazer a distinção aí. Vou contar uma história pra vocês, porque eu adoro contar história, porque é a história do que eu vivi lá no passado pra servir pra vocês agora na nossa live. Seguinte, quando eu formei, eu falei pra vocês na live de ontem, me apresentei, expliquei a minha história, e eu me formei com 22 anos, se eu não me engano, 21 ou 22 anos. E logo em seguida eu comecei a dar aula em faculdade e atuar na área trabalhista, estudando para concurso trabalhista. Então minha vida girava em torno disso. E aí o que aconteceu? Essa minha cara aqui, né, que eu não posso nem passar a mão, senão o filtro sai, eu sempre tive essa cara de, como que eu posso dizer, de não muita idade, né? Você imagina, na época eu tinha 22 anos, comecei a dar aula, os meus alunos que estão aqui, que estão me assistindo, quando me vi entrar em sala de aula, eu falei, meu Deus do céu, quem que é essa pessoa que está entrando aqui para dar aula?
Porém, quando eles me conheciam a minha didática e tudo mais, eles percebiam que realmente o que bastava ali não era a idade, mas bastava o quê? Conhecimento. Só que tem um porém. A gente não pode também ser hipócrita, né, de achar que isso não influencia ou influenciava de alguma forma. Por que eu tô falando isso? Quando eu entrava em sala de aula para ser professora na área trabalhista, tinha algum certo tipo de desconfiança dos meus alunos, porque eles achavam que, tipo assim, uma menina muito nova, o que ela pode me passar? Porém, lembrando que eu era concurseira, eu era aplicada, então pra mim conteúdo era assim, a nível aprofundado. Só que o que aconteceu? Na área da docência, eu não tinha discriminação. Porque quando eu entrava na sala de aula, os meus alunos me conheciam, viam da minha competência, assistiam minha aula, quando eu terminava a aula, eu falava assim, nossa, ela sabe do que ela tá falando. Então ali se resolvia toda a questão de ou desconfiança ou duvido que ela saiba. Porém, na advocacia trabalhista era diferente. O que aconteceu comigo naquela época? Hoje não tanto, porque hoje as pessoas já me conhecem, já sabem quem eu sou, já tenho um nome na advocacia, na verdade são 10 anos, né? Então, exclusivamente na área trabalhista. Então, as pessoas já sabem realmente do que eu domino na área trabalhista. Mas naquela época, o que acontecia? Isso era normal. Eu atendia um cliente e quando ele entrava no meu escritório, que geralmente eu ia abrir a porta, ele olhava pra mim e falava assim, doutora, eu gostaria, fulana, eu gostaria de falar com a fulana Kelly, doutora Kelly. E aí eu me apresentava, falava, pois não, doutora Kelly. E aí você via na fisionomia do seu cliente, do seu possível cliente, que ele já tinha um certo tipo de medo. Falou, poxa, o que uma moça nova, o que uma menina nova pode me oferecer de segurança? Estagiária, uma pessoa que estivesse como aluna ali. E eu tinha que interpelar, falei, excelência, o senhor deve estar invertendo as ordens, eu sou advogada e ela é estagiária. Então, o que aconteceu? Eu comecei a perceber na advocacia, isso tanto na esfera trabalhista, em qualquer outro, mas assim, especificamente na área que eu atuo. Eu comecei a perceber que a gente precisa transmitir segurança. E aí, o que eu comecei a ver? Que não bastava ser só boa naquilo que eu era na prática trabalhista. Inicialmente com alguns problemas, alguns defeitos, porque a gente estava aprendendo ainda. Mas eu precisava trazer seguranças e métodos para que os meus clientes se sentissem seguros de me contratar. Então, quando eu abria a porta e falava que eu era a doutora Kelly e o cliente já falava assim, opa, doutora Kelly nova desse jeito, eu tinha que desconstruir isso na cabeça dele. O que é desconstruir? Eu tinha que falar para ele, não de forma explícita, que aquilo lá era só uma mera paisagem, ou seja, um mero rosto. Porém, eu tinha competência para dominar aquela área. E aí, o que eu fiz? Eu fiz passos. Então, eu tinha passos no escritório para que eu fizesse tudo isso para que o cliente sentisse segurança ao me contratar. Ah, você já teve algum cliente que se negou a fechar um contrato com você? Raras vezes, tá? Para te falar que só teve uma vez, ok? Reclamados acontece direto ainda hoje, mas reclamante aconteceu somente uma vez. O que aconteceu? Ele entrou, eu me identifiquei como doutora Kelly, já tinha 3 anos de formada. Ele viu na minha fisionomia que eu era realmente nova e não sentiu segurança. Eu expliquei todo o procedimento do processo para ele, os direitos e tudo mais. Ele não se sentiu confortável e saiu do escritório. Porém, quando ele saiu do escritório, não deu 20 minutos, ele voltou. E ele falou, doutora, quero te contratar. Por que eu tô falando isso? Às vezes você acha que ter o domínio da palavra, ter o dom de ser, sei lá, igual os homens que deixam a barba crescer, ou porque você tem uma caneta, sei lá, nem sei como que é o nome daquela marca que é famosa, Montblanc, ou porque você tem um carro X, isso te traz segurança. Não. Na hora do tete a tete, quem vai transformar essa segurança, passar essa segurança para o cliente é você, através da sua postura. Então, por isso que hoje a gente fez questão de fazer uma live sobre isso para falar quais são os 7 passos que você é advogado. E eu não tô falando para você jovem advogado, não tô falando para você que tem 40 anos de advocacia, eu não tô falando para você que tá migrando para a área. Eu tô falando para você que se você seguir esse passo, a conclusão do seu cliente se sentir seguro e fechar contrato com você é muito maior do que você ir no supetão, sem poder estudar, sem poder se estruturar.
Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero passar para vocês a experiência que eu tive anteriormente relacionada a isso, que eu tive que me formular e me moldar em algumas formas. Então, o que eu fiz? Sabendo que eu precisava estudar a minha maneira de se portar, a maneira efetivamente de cliente reclamante atender o seu cliente reclamado, quer dizer que você está preocupado efetivamente em oferecer o seu melhor como advogado. E hoje em dia, ser o melhor advogado naquilo que você faz é o que te traz a diferença. Porque a gente sabe que os cursos de direito é os que mais tem no Brasil inteiro. E se você não tiver uma boa segurança para realmente captar aquele seu cliente no momento que ele vem até você, você vai ficar tendo uma mera consultoria durante o período que ele está dentro do seu escritório. Então vamos lá, tá? Vamos começar a alinhar. Então pega sua caneta e seu papel aí pra gente começar. 7 passos para você atender o seu cliente trabalhista, beleza? A diferença do cliente reclamante, a diferença do cliente reclamado. Para você atender um cliente reclamante, você não precisa utilizar uma linguagem tão formal, ok? Então, quando você for conversar com ele, você tem que se portar como uma figura efetivamente segura. Falar na sua pessoa como doutora Kelly, não falar eu sou a Kelly, sempre falar doutora Kelly, prazer, seja bem-vindo, enfim, cada um tem um jeito de abordar esse cliente. Quando ele senta na sua frente, ele não sabe nem que direito que ele tá falando. Ele só quer saber se realmente você é um cara bom naquilo que você tá falando pra ele. Então, para você atender um cliente reclamante, você tem que pensar que a linguagem sua tem que ser clara, objetiva e formal. Tem advogado que quando vai atender o reclamante, ele começa a contar das histórias dele, dos processos dele, das questões dele e esquece que o reclamante está ali para falar dele, não da sua vida como profissional advogado. Então, linguagem clara, objetiva e extremamente específica para o seu cliente reclamante é o que você precisa abordar. Já para o cliente reclamado, você tem que se utilizar de outra forma. Lá no cliente reclamado, você precisa obedecer uma linguagem formal e jurídica. Que realmente você está lidando aí. Oi, Eduardo, tudo bem? Quando você está falando com esse cliente reclamado, você está utilizando ele de forma formal. Porque geralmente são empresas que já têm empresas de investidores, empresas de grande porte ou pequeno porte, mas são empresas que já têm um CNPJ todo envolvido nisso. Então, eles já sabem mais ou menos o risco do empreendimento dele, que comporta ação trabalhista. Então, você vai se dirigir a esse cliente reclamado de uma forma efetivamente sucinta, segura, direta, mas porém agora com formalismo, ok? É necessário que haja esse formalismo, porque quando o reclamado vem até você, ele já vem para tentar apagar um fogo no qual ele não fez alguma coisa antes dessa pessoa ter entrado com a ação. Então, a diferença do reclamante e do reclamado, linguagem clara e específica e não tão formal para o reclamante e linguagem específica, efetivamente jurídica e formal para o reclamado, ok? Então, isso é só para distinguir. 7 passos, tá? Gente, tá travando? Vê aí pra mim. Vê se é a minha internet. Deu certo? Vê aí pra mim. Melhorou? Ótimo. Gente, se não tem emoção aqui nesse Instagram, não é o meu Instagram. Um dia eu vou trocar de celular, um dia eu vou trocar de internet de casa, porque o problema deve ser com esse conjunto de problemas, tá? Tá travando ainda? Vê aí pra mim. Travando. Tá travando ainda? E aí, melhorou? Vou colocar no 4G. Isso mesmo. Deu? Agora tem que dar, porque tá no 3G. Vê lá. Vê se me dá um feedback agora, porque agora tá no 4G.
E aí, gente? Deu. Vai que eu tenho coisa pra falar. Manda joinha. Deu certo? Então vamos lá. Melhorou. Melhorou ou não ficou tão bom? Top. Então vamos lá. Ótimo. Então deu certo. Então vamos lá. 7 passos, ok? Porque eu passei 10 anos estudando esses passos. Não vai ser agora que eu não vou passar pra vocês, tá? 7 passos para você atender o seu cliente trabalhista. E aqui, quando eu falar de passos, quer dizer que eu quero que vocês anotem, porque eu vou colocar efetivamente o que o reclamante você tem que cuidar e o que o reclamado você precisa cuidar, tá bom? Primeiro passo. Quando o cliente vai até você, primeiro passo, você precisa perguntar, obviamente se apresentar até ele, e você vai perguntar qual é a fonte que foi indicado para que esse cliente fosse até o escritório. Ah, mas para que eu preciso perguntar por que esse meu cliente chegou de quem? Porque você, como advogado, você precisa saber que você pode sim fazer publicidade do seu serviço. Não pode fazer propaganda. Então, você precisa verificar quais ferramentas estão surtindo efeito para que você invista mais nela. Exemplo, foi fulano de tal que te indicou. Nossa, então quer dizer que eu fiz um trabalho bom para ele. Eu vi o seu nome no Instagram, quer dizer que o meu Instagram tá bombando. Então, o primeiro passo é saber efetivamente quem te indicou, a fonte que te indicou. Vi o seu nome no jornal, eu vi seu nome no LinkedIn, te indicaram, boca a boca. Então, você precisa saber a fonte, porque empreendedorismo jurídico é isso. Vai investir no ponto que tiver mais efeito para você. Então, se seu Instagram bombando nesse sentido, porque publicidade você pode fazer, quer dizer que você vai investir mais ainda aqui nessa ferramenta para que você consiga angariar esse tipo de cliente. Então, primeiro aí, cliente quem ok? Eu tô falando isso. Essa questão do cliente, de quem da onde ele veio, aonde ele não veio, enfim, eu tenho visto que às vezes de olhar para o Instagram e ter um cuidado maior com o Instagram, porque eles estão recebendo boca a boca. Quer dizer que ele fez um trabalho bom numa empresa X e todo funcionário que está saindo de lá está procurando ele. Então, o que importa aqui não é ter efetivamente... Gente, tá travando de novo? Aqui não é efetivamente olhar para esse cliente aqui. Tá travando? Calma aí, já sei o que é. Melhorou? Melhorou, né? Gente, isso aqui é a cara de uma advogada, tá? É sem filtro. Melhorou? Toda vez que eu tiro o filtro desse Instagram, qualquer coisa a gente passa até meia-noite, que pra mim não tem problema, tá, gente? Pra mim é super tranquilo. Ótimo, melhorou. Mas não melhorou minha pele, né? Olha lá. Vamos lá. Ela fica travando e volta ao normal. Gente, vai me avisando quando trava, tá? Porque eu dou jeito aqui. Segundo passo para você atender bem o seu cliente trabalhista. Saber o que realmente o cliente quer. Olha só, vou contar um caso pra você, tá? Quando o cliente tá travando... Tá. Quando o cliente ele vai até o seu escritório, você precisa saber se ele quer uma consultoria jurídica, se ele quer entrar com uma ação trabalhista, se ele quer somente especular. Por que eu tô falando isso? Geralmente, quando a gente fala o que o cliente quer, eu já tive casos que eu fui atender o cliente e eu fui perguntando pra ele, fiz ficha de entrevista, falei, e no final da ação ele falou, não, só queria saber os meus direitos, porque quando eu for entrar com uma ação trabalhista, eu procuro a senhora. Então, esses erros eu cometia lá no começo da advocacia por isso. Então, o segundo passo que você precisa se atentar é verificar que tipo de informação que o seu cliente quer. Então, verificar se ele quer entrar com uma ação, se ele quer uma simples consultoria ou se ele quer somente especular. Então, para que primeiro você não perca tempo, segundo que você cobre essa consultoria, se possível, né? Eu sei que na área trabalhista, principalmente para quem é reclamante, a gente acaba se perdendo nisso. Então, o segundo passo é quando ele chegar ao teu escritório, você perguntar de onde ele veio, você pergunta para ele assim, o senhor quer entrar com uma ação, o senhor quer uma consultoria, o senhor quer saber somente sobre os seus direitos, porque aí você vai poder determinar isso. Claro,
Hoje, depois de 10 anos de advocacia, o que a gente faz? A gente filtra isso no telefone. Eu ligo, o cliente me liga e ele fala, olha, o senhor quer entrar com uma ação? Qual que é a empresa? Porque eu quero saber se a empresa está solvente. Aí ele fala, empresa tal. Falei, mas o senhor tá na empresa? Ele falou, não, eu já saí, eu fui demitido. Ah, eu tô dentro da empresa. Mas o senhor quer rescisão direta? Não, eu só quero saber sobre os meus direitos. Aí eu falo, olha, se for só pra consultoria, a gente cobra. Ah, não, mas se for só pra especular, a gente responde quando dá. Ah, não, se é pra entrar com uma ação trabalhista, o senhor vem até o escritório, marca um horário e a gente faz o atendimento. Então, para você não perder tempo, pergunte pro seu cliente no segundo passo o que realmente ele quer, ok? Porque... Esses tempos atrás, não faz nem uma semana, que um cliente me ligou e falou, olha, eu recebi uma indicação de uma advogada XY e eu queria ver com a senhora sobre questões trabalhistas. E eu, 10 anos formada, eu liguei pra ele e falei assim, olha, o senhor quer o quê? O senhor quer uma consultoria? O senhor quer entrar com uma ação? Não, eu quero entrar com uma ação trabalhista. Eu falei, tudo bem. O cliente chegou lá no escritório, o que aconteceu? Ele queria saber de um processo que não tinha nada a ver. Era um negócio de propriedade. Então é isso que eu quero falar pra você. Eu acabei perdendo o meu tempo porque eu marquei horário com ele, fiz um contato e tudo mais, sendo que eu podia estar fazendo isso com outro cliente. Então, o segundo passo, perguntar o que o seu cliente quer, ok? Porque depois que ele tiver perguntado tudo, você responder tudo e cobrar ele uma consulta, ele não vai te pagar, porque você não combinou isso com ele. Então, se ele perguntar, eu quero saber uma consultoria jurídica, você vai falar pra ele, olha, a gente cobra pra isso, a gente cobra um valor X, Y, ou a gente não cobra, se o senhor for entrar com uma ação. Mas você precisa perguntar no segundo passo o que o seu cliente quer. Senão você vai acabar perdendo tempo atendendo ele e vai acabar deixando de atender ou outro processo ou outro cliente, sendo que você tá focando numa coisa que não vai te dar retorno, ok? Esse é o segundo passo. Terceiro passo. Mostrar sobre as faces dos honorários sucumbenciais. Gente, na verdade parece até um filme de terror. Por que acontece? Quando o cliente vem até o escritório, eu faço tudo isso. Eu pergunto, quem que te indicou? Ele fala, foi fulano. Eu falei, fulano é legal. Segundo, o senhor quer entrar com uma ação? Quer, a empresa tal, a empresa fez isso. Aí, eu deixo o meu cliente falar em torno de 10 minutos. Esses dias eu vi um advogado falando, deixa o seu cliente falar à vontade. Gente, eu não deixo o meu cliente falar à vontade. Por que eu tô falando isso? Porque às vezes as pessoas começam a contar coisas que nem é de direito. Você começa a virar um psicólogo. E aí numa coisa que você precisaria estar produzindo uma entrevista com ele, você só tá ouvindo. E aí na hora que for começar a entrevista, já tá quase 2 horas só em atendimento com ele. Então a gente fala assim, o que aconteceu? Ele vai explicando por cima, aí eu vou começando a verificar que ele tem direito. O que eu falo? Eu falo, olha, seu fulano, vamos fazer o seguinte. Eu vou abrir aqui a minha ficha de entrevista e eu vou começar a te entrevistar, para não perder tempo. Então, se você for um advogado que você tem tempo, ou se você gosta disso, você pode deixar o seu cliente falar. Na hora que ele terminar de falar, e você dá início à entrevista. Porém, eu faço diferente. Já para economizar o meu tempo e o tempo dele, eu começo a verificar alguns indícios de direito e começo a fazer a ficha de entrevista no momento que ele está falando. Porque daí ele fala, eu pergunto. Ele fala, eu pergunto. E assim a gente vai discorrendo. Então, o terceiro passo que eu faço, antes de tudo isso, é falar dos honorários sucumbenciais. Por que eu tô falando isso? Toda vez que um cliente vai no meu escritório depois da reforma trabalhista, eu sempre jogo limpo com qualquer pessoa que vai no escritório. Então, o que eu falo? Eu falo o seguinte, seu fulano, seu João, olha, eu tô vendo que o senhor tem direito, eu tô vendo que realmente os seus documentos estão provando, porém, eu preciso explicar pro senhor que tem uma questão de honorários sucumbenciais. E aí eu explico para o reclamante de uma forma informal e para o reclamado de uma forma formalíssima que realmente pode haver alguma punição se você perder algum daqueles pedidos no processo. E aí eu não vou assustar meu cliente, você não vai ficar assim, meu Deus, você tem que ter medo, porque eu não vou pagar nada, não vai sair do meu bolso. Você não vai fazer isso. Você vai explicar no terceiro passo o risco do processo para ele, mas vai explicar para ele assim, senhor fulano, agora com a reforma trabalhista, tudo que a gente for alegar, a gente tem que provar, sob pena de ter praticamente uma multa. É isso que eu falo, entre aspas. Se você não provar aquele pedido, o senhor vai ter que pagar uma porcentagem para o advogado da parte contrária. Então, quando eu faço esse link, ele começa a ficar com medo. Eu falo, mas porém, o senhor tem direito, eu vejo segurança em alguns pedidos aqui, porém, eu como advogado não posso garantir êxito para o senhor. Porque advogado, gente, por favor, não se garante êxito para cliente. Porque não somos nós que vamos julgar o processo, é um juiz. Inclusive, a doutora Graça está aqui, beijo para ela.
Quando eu falo isso, é que você, quando é advogado, você precisa jogar limpo com o seu cliente, porque depois, olha o que acontece. Quando ele for condenado em honorários sucumbenciais lá na sentença, ele vai procurar a ordem e vai fazer um TED contra você alegando que você não trabalhou bem, que você não explicou para ele os riscos do processo, que ele foi iludido. Então, quando eu falo dos honorários sucumbenciais, ele precisa estar ciente do risco do processo. Claro, de uma forma com calma, com clareza, explicar que realmente isso é o ritual do processo. Qualquer processo tem um certo tipo de risco, porém, você vai explicar que em alguns pedidos que você vislumbra lá, são riscos maiores. E vai explicar se ele prefere apostar, se ele não é bom que ele aposte, como acontece. Já chegou atos no escritório que eu cheguei falando para eles, olha, não vamos entrar com esse pedido porque não tem prova. Ah, mas eu tenho uma testemunha, essa testemunha é muito fraca. Então, o terceiro passo é explicar para o seu cliente o risco do processo dele. Ah, tem acidente de trabalho e vai precisar de perícia. Você precisa explicar para ele, efetivamente, que a questão da perícia, se caso você perder, ele vai ter que pagar também, ainda que beneficiário da justiça gratuita. Então, não deixe o seu cliente às cegas, ok? Sempre explique os honorários sucumbenciais para ele. Esse é o terceiro passo do seu atendimento para o reclamante e reclamado. Para o reclamado, você vai frisar isso mais ainda, porque a ação já está instaurada. Então, você vai conversar com ele sobre o ônus da prova, vai explicar para ele quais são os riscos daquela ação. E tudo isso na sua entrevista. Tudo isso vai ter que estar embarcado na sua entrevista. A ordem que você vai colocar isso não importa. Eu sempre começo a entrevista falando dos honorários sucumbenciais para que esse reclamante, inclusive, na hora de dizer, realmente ele diga a verdade dos fatos. Então, por isso que eu já começo falando, dando uma pincelada da questão dos honorários sucumbenciais. Esse é o terceiro passo para o atendimento do cliente trabalhista na esfera do trabalho. Quarto passo, ficha de entrevista. Gente, seguinte, para quem participa lá do meu grupo de Telegram, na verdade, igual uma aluna me disse esses dias, quando era tudo mato, quando estava iniciando, sabe que eu disponibilizo material toda semana. E eu vou disponibilizar hoje de novo a minha ficha de entrevista. Gente, presta atenção. Se você está começando a live hoje comigo, a jornada de prática trabalhista, você precisa saber que para você iniciar essa advocacia é obrigatório ter ficha de entrevista ou o famoso questionário. Primeiro, por quê? Porque traz uma segurança para você, advogado, na hora de estiver perguntando para o seu cliente todos os direitos do contrato de trabalho. Segundo, que esse seu cliente vai se sentir mais à vontade em saber alguns direitos que ele não sabia que ele tinha, ok? E terceiro, aqui eu e meu cliente, a gente fecha as mãos, que quer dizer o seguinte, que eu não vou poder pedir coisas que ele não falou e ele não vai poder falar que eu não pedi coisas que ele falou. Por que eu tô falando isso? Quando você faz a ficha de entrevista e pede para o seu cliente assinar junto com você, quer dizer que se em algum momento da audiência ele falar assim, eu não pedi isso, doutora, falar para a juíza, eu nunca falei isso para o meu advogado, o juiz pode oficiar a OAB para que seja instaurado um TED por questões de falta grave, porque você inventou o direito do seu reclamante sendo que ele não falou. Qual que é a maior prova? A ficha de entrevista. Então, se você começou uma advocacia trabalhista meio no impulso, só atendendo no gogó, conversando no WhatsApp, não faça isso, ok? Eu não tô atendendo em lugar físico, porque eu tô com medo do coronavírus, não tem problema. Mande a ficha de entrevista para o seu cliente, peça que ele preencha, mande novamente assinada. A ficha de entrevista é obrigatória, ok? Quando o cliente chega no escritório, depois de ter feito tudo isso, perguntado de onde ele veio, falar da questão dos honorários sucumbenciais e falar de tudo isso, eu começo a fazer a ficha de entrevista dele. E aí o que acontece? Por que é bom fazer a ficha de entrevista? Quando você é advogado recém-formado ou quando você está cansado, como acontece no meu caso, você tende a querer fazer as coisas um pouco mais rápida. Porque você não lembra das perguntas, você não lembra dos direitos, você fica pensando um X direito, sendo que ele tem outros. O teu cliente acha que ele tem um direito A, mas não tem um direito Y. A ficha de entrevista te dá o norte de todas as perguntas do contrato de trabalho que você precisa fazer para o seu cliente. Então, quando você faz isso, quer dizer que você já começa iniciando a entrevista já relaxado. Porque tudo que você precisa saber tá na ficha de entrevista, só basta você perguntar. E aí, olha como que eu começo com o meu cliente. Eu falo, então, seu João, o senhor já deu uma palhinha aí pra mim desse jeito, reclamante, linguagem um pouco informal.
O senhor já deu uma palhinha pra mim do que se trata o seu direito, agora vamos fazer a sua ficha de entrevista para perguntar todos os pontos do seu contrato de trabalho. Ele falou, beleza, então vamos lá. A primeira pergunta que eu começo, eu falo, seu João, o senhor sofreu algum acidente de trabalho? O senhor tá grávido? Ai, doutora, eu não tô grávido, como que eu posso ser? Não, seu João, é só pra saber se tem estabilidade, porque daí o processo anda diferente. A empresa que o senhor trabalhou tem recuperação judicial, porque daí o processo também tramita diferente. O senhor é idoso? Isso está na ficha de entrevista, porque é prioridade processual. Como é que você vai sonhar que o seu João de 75 anos, embora na hora da ficha de entrevista está fazendo rápida, você vai lembrar que na hora de fazer o protocolo no PJT ele tem prioridade? Deu para entender a questão? Então até isso a ficha de entrevista te ajuda a falar, eu lembrei, eu tenho que perguntar isso. Porque o teu cliente ele não vem igual um advogado, tudo prontinho. Ele vem achando que ele tem determinado direito, mas às vezes ele nem tem esse direito, tem outros. Então por isso que a ficha de entrevista é o ponto a ponto. E aí você vai entrando no contrato de trabalho dele. Então, seu João, o senhor trabalhava à noite? Não trabalhava à noite não. Eu trabalhava até as 22h30. Gente, lembra que o horário noturno é das 22 horas em diante, no caso no urbano? Gente, ele nem sabia que ele tinha jornada noturna e eu perguntando pra ele na ficha de entrevista, eu já tirei esse direito dele, entendeu? Tirei essa questão desse direito, coloquei na ficha e vou pedir na minha ação trabalhista. Ah, doutora, mas eu fico com medo se ele não estiver falando a verdade. Gente, presta atenção. Na área trabalhista, o risco do processo é dividido. Como assim? O risco, principalmente para o reclamante, a gente recebe no êxito. Então, você vai começar a perguntar, tem certeza, seu João, que o senhor saiu às 22h30? Tem certeza que o senhor realmente está ciente disso nessa sua entrevista? E geralmente você vai, com a prática, você vai começando a verificar que realmente o seu cliente está dizendo a verdade ou não. Mas a ficha de entrevista precisa ter. E aí o que eu acho mais legal na ficha de entrevista é que no final dela, quando eu termino, eu falo pro meu cliente, senhor João, essa ficha aqui, ela foi feita para nos resguardar. Ou seja, o senhor vai assinar junto comigo, vai ficar com uma via, no meu escritório não fica, mas pode deixar uma via com eles. E você vai falar para ele assim, aqui, seu João, nada do que tá aqui eu posso pedir. E você, tudo que falou aqui, eu vou pedir no processo. É praticamente um pacto que você faz com ele. Traz uma segurança para você, advogado, e traz uma segurança para ele como cliente. Então você já começa a mostrar que aquilo ali não é uma simples conversa de psicólogo, que você vai pegar um papel e vai ficar assim, ó. Ah, tá, entendi. Ah, tá. Aí você vai fazendo as ações dele, o cara vai ter feito um assédio moral com ele, o patrão dele, você nunca perguntou e no meio da audiência ele solta. Aí ele fala, tem como pedir? Não tem como mais. Então por isso que a ficha de entrevista ela é obrigatória, ok? Nessa questão aí, o quarto passo é o mais importante, pode colocar aí. Ficha de entrevista é a parte mais importante, ok? A questão da ficha de entrevista no final, que eu já vou falar até aqui, pra quem já viu uma ficha de entrevista, quem tá começando hoje aqui, que tá me conhecendo e tudo mais, você vai ver na ficha de entrevista, na nossa ficha de entrevista lá do escritório, você vai ver que tem um campo lá escrito assim, quais documentos foram entregues. Por que que eu coloco isso na ficha de entrevista? Ah, você é muito neurótica. Não, eu sou precavida, ok? Por que que eu tô falando isso? Já chegou casos de cliente ligar pra mim e falar, doutora, eu quero saber, desse jeito, eu quero saber onde que tá minha CTPS, porque a senhora perdeu. Aí eu falei, não, senhor fulano, senhor João, o senhor não nos entregou o CTPS. Entreguei sim, aquele dia que eu fui aí, porque na hora do desespero ele quer jogar a culpa pra alguém. Eu falei, não, seu João, olha lá na sua ficha de entrevista. Você vai verificar que lá só tem o documento de olerite, só isso, aquilo outro. Não tinha CTPS, o senhor está me devendo CTPS. Então é por conta disso que a gente tem dois campos lá. Um dos documentos que foram entregues e dois dos documentos que faltam entregar. E nesse campo de documentos que faltam entregar, eu coloco data. Por quê? Eu tô te ensinando os macetes, porque eu não quero que vocês passem pelos perrengues que a gente já passou, ok? Nesse segundo passo de documentos que faltam entregar, por que eu, a louca de prazo, coloco prazo para ele me entregar? Olha o que aconteceu já uma vez no escritório. O meu cliente ficou de me mandar quase 50% de documentos no processo, para eu montar o processo, tá? Eu precisava dos documentos para fazer o processo. E esse processo ficou lá 1 mês, 2 meses. Isso eu cobrei ele 2 vezes, ok? No terceiro mês ele me ligou e falou assim, doutora, eu quero saber como que tá meu processo, em que pé que tá. E eu falei, como que tá o seu processo? O senhor tá me devendo documento. Doutora, eu entreguei todos que estão aí.
a senhora não fez meu processo? E aí virou aquela discussão, né? E aí eu falei pra ele assim, não, senhor fulano de tal, não tem problema o senhor falar pra mim que eu não fiz sua ação, porém, eu tenho aqui os documentos provando que o senhor está me devendo documentos, por isso eu não confeccionei. Aí ele falou pra mim assim, voltou a travar? E aí, vê aí. Quando ele falou pra mim essa questão da... Eu até me perdi agora quando eu vi o negócio travar. Tá travando, gente? Oi, Isabela. Vê aí, pra eu continuar. Travou ou não? Tá, eu vou continuar. Quando esse cliente falou pra mim que eu não tinha feito a ação, o que eu fiz? Eu mostrei pra ele que realmente eu não tinha feito a ação porque faltavam esses documentos dentro da ação dele, extrapolado na ficha de entrevista, estipulado na ficha de entrevista. Quando a gente estipulou lá na ficha de entrevista, ele tinha a obrigação de ter entregado esses documentos em 10 dias. Então, como ele não entregou esses documentos dentro desse período, ele não podia alegar que eu não tinha feito essa ação trabalhista. E qual que foi a maior discussão? Ele falava pra mim assim, doutora, eu não acredito que a senhora fez, que a senhora não deu entrada com a ação. Eu falei, tudo bem, senhor fulano, a senhora não deu entrada porque o senhor não entregou os documentos. Ah, eu vou denunciar a senhora no TED. Gente, se tem uma coisa que um cliente, quando ele não tem razão, ele faz, é ameaçar que ele vai denunciar você no TED. Então, quando ele fala ameaçar no TED, porque eu vou lá denunciar, você fala, não, o senhor pode fazer isso porque eu tenho provas dizendo que o senhor não me entregou os documentos. Então, presta atenção. Por isso que existe um campo lá na nossa ficha de entrevista do prazo e dos documentos a serem entregues. O primeiro tópico é dos documentos que forem entregues, para você falar para os outros que não foram entregues, documentos originais, que você perdeu e tudo mais. E o segundo tópico, os documentos que faltam entregar, para que o seu cliente não fale que você não deu entrada, sendo que ele que deixou de entregar os documentos, ok? Então, por isso que ficha de entrevista efetivamente é a parte importante. Outro ponto da ficha de entrevista. Por que é bom para você, jovem advogado, você que está iniciando agora na seara trabalhista, fazer a ficha de entrevista? Na maioria das vezes, você não lembra dos direitos do cliente. Às vezes é um cliente que trabalhou numa obra, às vezes é um cliente que trabalhou, sei lá, no interior, às vezes que é um cliente que trabalhou principalmente em lugares diferentes daquele feijão com arroz nosso, que trabalhou como eletricista. Então, na própria ficha de entrevista, você já começa a ter segurança até mesmo que perguntar. Tem um tópico da minha ficha de entrevista que pode parecer bobo, mas eu sempre faço essa pergunta. Eu olho pro meu cliente e falo assim, senhor fulano, o senhor já sofreu algum assédio sexual dentro da empresa? E aí ele fala pra mim, doutora, como assim a senhora me perguntar isso? Mas eu sempre falo porque eles não sabem, às vezes, que isso também, inclusive, é um direito trabalhista que a gente pode pedir. Então, tudo isso está dentro da sua ficha de entrevista, que inclusive quem está participando do nosso grupo de Telegram vai receber isso lá no nosso grupo, ok? Então, o quarto passo é fazer obrigatoriamente ficha de entrevista. Ah, mas eu fiz ficha por WhatsApp. Gente, bom, aí você assumiu a responsabilidade, mas eu, como advogada já há quase 10 anos, sei que a melhor coisa é a assinatura do cliente nessa ficha de entrevista, ok? Quinto passo, que essa parte começa a entrar dinheiro. Quando a gente fala de dinheiro, é a parte que interessa, né? Então, vamos lá. Quinta parte, mostrar o valor do seu trabalho para o seu cliente. Quando a gente fala de valor, é diferente de preço, tá? Preço eu sei dar. Preço eu sei falar valor, eu sei falar números, eu sei colocar tudo quanto é número no meu trabalho. Mas eu preciso dar valor para o meu cliente. O que é valor? Agregar valor. Então eu preciso explicar para o meu cliente qual que é o trabalho que eu vou ter no meu processo. Então vamos lá, para o reclamante. Eu vou começar a explicar para ele o que eu vou fazer. Eu vou fazer a petição inicial, eu vou te acompanhar na audiência, a gente vai fazer recurso, eu vou fazer os recursos no TRT daqui, e se necessário a gente vai para Brasília defender o seu caso. Então quer dizer que você está agregando valor ao seu trabalho. Você não está falando de valor aí, de preço, você está falando de valor. A mesma coisa que essa parte mais importante é do reclamado. Quando é pro reclamado, a coisa muda um pouco de figura. O reclamado, ele vem te procurar e você precisa explicar pra ele o porquê que ele precisa te pagar por uma coisa que às vezes nem é devido. Ah, mas essa mulher nem trabalhava comigo, essa mulher trabalhou um mês, eu vou pagar tudo isso pra senhora? Como assim? Uma ação de 8 mil, uma ação de 16 mil, uma ação de 22, porque as ações altas eles já sabem que tem algum problema seríssimo com eles. Mas as ações pequenininhas, eles ficam, mas como? É quase o valor da ação, quase...
e você vai precisar dar valor para esse cliente. Você vai explicar para ele, seu fulano, olha, embora a ação é de 6 mil, o trabalho é o mesmo, uma ação de 1 milhão. Eu vou ter que fazer a defesa do senhor, eu vou ter que juntar documentos, eu vou ter que ir na audiência inicial, eu vou ter que fazer audiência de instrução, eu vou ter que fazer razões finais. A gente vai acompanhar todo esse processo, explicando para o senhor mensalmente como está acontecendo. A gente pode vir a fazer um acordo extrajudicial. Se precisar, a gente faz recurso para o TRT. Se em algum momento houver algum certo tipo de prejuízo nessa ação, a gente vai fazer esse acompanhamento, inclusive lá em Brasília, no TST. Por que eu costumo falar TST Brasília? Porque os nossos clientes, eles não são formados em direito e nem precisam ser. Mas eles precisam ter ciência que se precisar ir lá na parte mais alta da esfera trabalhista, a gente vai para defender ele. Então, quando a gente fala agregar valor, dar valor ao seu trabalho, você precisa explicar para ele todo o procedimento do processo, para que quando você dê o preço, ele fala assim, é condizente mesmo com o trabalho. Porque eu canso de ver o que acontece lá no escritório. Às vezes, essas ações que têm acontecido semanalmente lá no escritório, ação de 6 mil, 7 mil, 12 mil, 16 mil, 22 mil, eles chegam e falam, doutora, qual que é o valor? Aí eles acham que é um valor, vamos supor, R$1.000. Exemplo, R$1.000. Porque o valor da ação é 6 mil. Aí ele fala, doutora, não tem condição. Eu falo, gente, o mesmo procedimento que eu faria no processo do senhor, eu faria nos demais. Então, você tem que começar a pesar aí e agregar valor. Falar do seu tempo, falar da sua unidade intelectual. Mas eles não querem saber. Mas você precisa agregar esse valor para poder dar o preço. Às vezes tem advogado trabalhista que ele vai falar assim, eu cobro tanto. 30% sobre o valor da causa. Ou eu cobro, 5 mil nessa ação. E o advogado, a parte contrária fala, mas como vai cobrar 5 mil de mim? Então, primeiro você vai agregar valor. Então, o quinto passo, antes de falar de dinheiro, você vai começar a agregar valor ao seu trabalho, explicando para o reclamante o tanto que você tem que estudar, a questão dos processos, principalmente dos documentos que ele te entregar, do prazo que você precisa ter para investigar todo aquele direito, fazer ação, montar, acompanhar. E na questão do reclamado, que é a parte mais difícil, geralmente o reclamante já fecha com você ali mesmo. Mas já do reclamado, você nunca vai entregar preço para ele, você vai entregar primeiro o valor. Depois de ter feito toda essa construção, ao final você vai lá e fala assim, e meu trabalho é tanto, ok? Quando eu era mais nova na advocacia, o que eu fazia? Eu não tinha esse jogo de cintura, de agregar valor, eu ficava até, às vezes eu ficava assim, meu Deus, tem que falar o que eu faço, já sei o que eu faço. Eu sei o que eu faço, nós sabemos o que a gente faz, como advogados, porém, a gente precisa agregar o valor para o nosso cliente. A gente precisa explicar que tudo aquilo que a gente vai fazer está embutido naquele preço que a gente vai dar. Porque se a gente só der o valor para ele, ele vai falar assim, nossa, mas é caro, então eu prefiro já pagar direto para essa reclamante aí, qualquer valor que tem para ser feito. Então, por conta disso, você precisa, no quinto passo, depois da ficha de entrevista, começar a conversar de valores com ele, ok? Então, esse é o quinto passo. Mostrar o valor do seu trabalho e dar principalmente atenção a esse tópico. Nesse momento que a gente começa a converter o nosso cliente para dinheiro, ok? 6. Falar sobre honorários advocatícios. Agora que aqui que interessa. No sexto passo, você já construiu o valor para o seu cliente. Você já falou para ele o que você faz. Você já falou para ele o trabalho que dá. Você já explicou para ele que não é um simples sentar lá, pensou, protocolou. Não é isso. Você agregou valor. Só que agora ele quer saber quanto é que ele vai desembolsar. Então, agora que começa o dinheiro entrar. E aqui, eu vou explicar como eu atuo, ok? Como a gente atua. Porém, cada um vai ter uma forma, beleza? No escritório, qual é o preço que a gente dá para o reclamante? O preço a gente dá 30% do êxito da demanda. Ou seja, 30% no final da demanda é nosso. Ou seja, se ele recebeu R$1.000, esses R$300 vão ficar conosco, ok? Lembrando, presta atenção, que você vai explicar para o seu cliente que é 30% sobre o valor bruto. Ou seja, se deu R$1.000, você vai tirar 30% dos R$1.000. Ainda que depois vai ter desconto de imposto de renda, de INSS e tudo mais. É 30% do reclamante. E da reclamada? As pessoas devem estar perguntando, eu quero saber quanto que ela cobra da reclamada. Então, olha só. A reclamada já muda de figura.
Porque aqui eu vou ter um proveito econômico não em recebimento de valores, mas em gastos, que eu não vou precisar pagar. Porém, não tem como eu saber disso, porque a ação ainda vai tramitar. E para eu advogar para o reclamado, a gente recebe para fazer ação, para acompanhar a ação. Como que a gente faz? Lá no escritório, eu não vou mencionar valores aqui, porque existem processos e processos. A gente vai olhar para o processo em si, tudo que abarca ele. Exemplo, se é um processo só pedindo verbas rescisórias, é uma ação que é praticamente documental. Você vê que a gente quase não vai trabalhar nesse processo. A gente vai fazer a defesa, vai ter audiência e tudo mais. Não vai ser aquele trabalho exaustivo de horas de trabalho. E aí a gente tem um patamar mínimo no escritório, né? A analista, se ela tiver aqui, ela sabe que a gente tem um patamar mínimo. Por quê? Gente, olha só. Vai chegar tudo quanto é tipo de reclamado pra você. Aquele que vai chorar no seu valor, que eles choram, tá? Geralmente os reclamados, principalmente na pandemia, tá bem complicado pra todo mundo. Eles vão falar assim, doutora, me ajuda, pelo amor de Deus, esse valor não dá, quase o valor não sei o que da ação, e parará. E você vai precisar explicar pra ele, falou, olha, porém, ainda que seja o mesmo valor mesmo valor não, um valor aproximado, perto da questão da ação, você precisa saber dos riscos que tem mais, porque ainda vai liquidar, vai ter os honorários sucumbenciais e tudo mais, ou a gente pode conversar, e você vai ter que ter uma limitação no seu escritório. Você vai ter que ter, tipo assim, um patamar mínimo. Ou seja, até aqui eu vou. Menos que isso, já tô trabalhando de graça. Entendeu? Porque senão, como a gente tá vivendo uma época de pandemia, que tá surgindo ação trabalhista a rodo no escritório, em qualquer outro lugar, você vai ficar assim, meu Deus, se eu não pegar por agora, vai ter outro cliente que vai pegar. E agora? Tudo vai depender de você. Mas eu te oriento quando se tratar de reclamada para que você tenha um patamar mínimo, ou seja, que você consiga diminuir alguns valores dessa possível honorários advocatícios do reclamado, mas que você não diminua ao ponto de trabalhar de graça. Lembrando que os honorários advocatícios do reclamado, você paga para acompanhar o processo e já não paga mais. A não ser que você faça um contrato de honorários para receber um valor na entrada e um valor na porcentagem do êxito no qual você conseguir livrar ele, que também é válido. Porém, o que é mais normal? Cobrar para entrar e acompanhar o processo. Então, dica de reclamado. Na hora de você fixar e dar valores para o reclamado, tenha uma conversa no seu escritório, aquilo que não pode ser inferior àquele valor arbitrado como limite. Porque senão, toda vez que chegar uma ação, ainda que seja pequena, você vai ficar nessa montanha russa. Pega ou não pega? Pega ou não pega? Porque lembrando que não é pelo valor da causa, o trabalho vai ser o mesmo. Vai ter defesa, vai ter audiência, vai ter instrução, vai ter recurso, vai ter ED, vai ter recurso TST em alguns casos. Então, presta atenção. Pode parecer apetitoso no começo, mas bem no fim vai ser amargo. Então, tenha um patamar mínimo, ok? Que a gente até brinca, patamar mínimo civilizatório, senão vai virar advocacia gratuita, ok? Reclamante, no meu caso, 30% sobre o valor do proveito econômico da demanda. Aí as pessoas me perguntam, a senhora cobra sobre FGTS, seguro-desemprego? Sempre me perguntam sobre isso. Isso é legal? Isso não é legal? 30% sobre FGTS, seguro-desemprego, se forem decorrentes da ação que eu entrei. Ah, mas onde já se viu? O FGTS é do direito do reclamante, o seguro-desemprego não sei o que, é do governo. Não. Eu falo, tudo bem. Ele ia receber esse direito se tivesse entrado com a ação? Não ia. Então é proveito econômico. Deu para entender? Então, por conta disso, se for derivado da ação que eu entrei para ele receber seguro-desemprego e FGTS, é proveito econômico. Então, se é proveito econômico, a gente cobra os 30% também, ok? Reclamado, tenha, dica, um patamar mínimo para que você não diminua ao ponto de você trabalhar de graça. E se você conseguir tabelar isso no seu escritório, melhor ainda. Porque existem algumas ações que são praticamente iguais. Verbas decisórias, decisão direta, hora extra, que você pode colocar preço e já poder arbitrar isso para sua cliente reclamado, ok? Então não esqueça. Observação: deixar claro para o cliente sobre os honorários sucumbenciais. Quando eu coloquei essa observação aqui na planilha que eu fiz para vocês, eu quis dizer o seguinte, que ainda que, presta atenção, ainda que você tenha sido contratado pelo reclamado para fazer a defesa, em alguns casos o reclamado vai ter que pagar também a execução. Então, às vezes, ele fala assim, como? Sendo que eu paguei você, ainda vou ter que pagar o advogado da parte contrária?
Só que aí você esqueceu de pular aquela parte lá da explicação dos honorários sucumbenciais, que eu já tinha falado para vocês. Quanto mais claro for a sua posição como advogado, bem claro, cristalino, mais confiança o advogado vai ter, ok? Isso é o 6º passo. 7º passo. Antes de falar o 7º passo, eu quero deixar uma situação bem clara aqui. Quando você for dar preço no seu trabalho, preço, ou seja, dinheiro no seu trabalho, você vai falar pro seu cliente assim: olha, eu vou cobrar R$2.000 de você, ok? Só que se ele começar a barganhar demais e você entrar na onda dele, o que transparece? Transparece que você é um advogado que não tem tantas causas, que não tem domínio, inclusive pelo seu próprio trabalho. Então, sempre tenha um patamar de negociação. Ah, é negociação? Com a gente? Claro que é. Ah, mas esse valor tá caro, olha, eu consigo dividir pra você. Ah, mas isso aqui também não sei o que. Eu falei, não tem como eu abaixar. Então, o que eu preciso dizer? Cuidado com a barganha, senão vai virar uma feira a sua advocacia. Quem fala mais é o seu cliente e você acaba não dando valor pra sua hora intelectual, porque a gente é pago pra pensar. Lembra disso, tá? Tem gente que esquece que advogado é pago pra pensar. Tem gente que tá achando aí que é só pra fazer uma ação de qualquer jeito. Nós somos pagos pra pensar, ok? Então, se cuide em relacionado a isso. Outra coisa, explique para o seu cliente, principalmente para o reclamante, que lá no final da demanda, você, advogado reclamante, você vai receber 2 vezes. E eles vão falar assim: como a senhora vai receber 2 vezes? Você vai receber os honorários contratuais, que é os 30% sobre o proveito econômico da demanda, e os honorários sucumbenciais. Gente, isso pode parecer bobeira agora, sei lá, depois de 3 anos da reforma trabalhista quase, porém, na hora que o dinheiro chega na conta, o cliente não quer saber, ele não entende, ele não fala, você não falou isso comigo, você tá me logrando, e aí, isso é natural, é direto e reto um TED. Ainda que você tenha razão no que está falando, até que você se explique no TED, já deu dor de cabeça, já te encheu o saco. Então, quando você estiver conversando com o seu cliente sobre preço, você explica para o seu cliente que no final da demanda, você vai receber os honorários sucumbenciais, se houver êxito na ação, naqueles pedidos, que vão ser pagos pelo reclamado, ou seja, pela parte contrária, mas vem num bolo só. E você vai incidir ainda os honorários contratuais sobre o bruto. Gente, não vai esperar liquidar a questão de INSS e imposto de renda, sendo que isso daí não é devido. Você vai fazer sobre o bruto, ou seja, o cliente que vai arcar com o imposto de renda é ele que vai arcar com o INSS, que vai reverter em proveito econômico para ele. Para você não reverte o INSS. E também o imposto de renda é ele que vai ter que pagar. Você vai ter que pagar sobre a sua fonte também. Então, presta atenção. É valor bruto. Então, toda vez que eu falo de valor bruto, não vai esperar para que ele determine o quanto que você vai receber. Na Justiça do Trabalho já vem liquidado quanto é de honorários sucumbenciais, quanto é de imposto de renda, quanto é de INSS. Porém, você vai incidir a alíquota sobre o valor final. Depois que tirou os seus 30% dos honorários do valor da condenação, aí sim você faz a dedução desses valores, que no caso aí é a própria Justiça do Trabalho. Aí as pessoas me perguntam: você incide os honorários sucumbenciais em cima dos honorários sucumbenciais dos contratuais? Não. No meu caso, obviamente, se a ação deu 10 mil, eu tiro os meus sucumbenciais, aí que eu incido os 30%, ok? Então não esqueça. Gente, e o sétimo e último passo: documentos para verificar para fazer ação. Nesses documentos, como eu falei, que você precisa ter ciência e consciência, esses documentos são necessários e obrigatórios para ação trabalhista. São CTPS, Olerite, extrato bancário, sei lá, documento pessoal. Você já precisa falar com o seu cliente no telefone para que ele leve até você. Em caso se ele não levar, você estipular isso lá na ficha de entrevista, conforme eu expliquei. Porque lembra, o seu cliente, na correria da vida dele, ou às vezes até por maldade, ele vai falar que te entregou o documento e você não deu entrada, porém você estava aguardando o documento dele e você não tem nenhuma prova para esse tipo de situação. Então, na hora de ele te entregar os documentos, principalmente os físicos, cuide com os físicos. Esses dias uma advogada trabalhista foi condenada em R$16 mil porque perdeu a carteira de trabalho do cliente dela, ok? E ele conseguiu provar isso. Coloque tudo na ficha de entrevista, ok? Então, gente, pra gente finalizar, eu passei pra você 7 passos para você atender o seu cliente reclamante e o seu cliente reclamado.
Tudo isso foram passos para diminuir o impacto de algum prejuízo na sua vida como advogado. Então, para quem já teve alguns perrengues em telefone, gente alegando, eu tinha documentos porque eu já estava calejada. Então, para que você possa diminuir esse impacto, fique com esses 7 passos para você atender um cliente reclamante e um cliente reclamado, ok? Eu vou deixar minha ficha de entrevista de novo lá no meu grupo de Telegram. Vou fazer um resumo da nossa live lá no nosso grupo de Telegram. Então, você que está no nosso grupo de Telegram vai ser beneficiado. Você vai poder assistir de novo essa live, vai receber o resumo e vai receber a ficha de entrevista, tá bom? E por hoje, deixei uma tarefa para vocês ontem. Na correria da live, a gente nem consegue perguntar quem fez ou quem não fez. Quem fez a tarefa, manda um joinha aqui pra mim, que eu vou passar a segunda tarefa do dia. Eu vou passar a ficha de entrevista hoje pra vocês no grupo de Telegram, e vocês vão escolher alguém da sua família, seja marido, tia, avó, e vocês vão fazer uma ficha de entrevista, ou seja, vocês vão entrevistar o seu possível cliente. Claro que não é pra entrar com uma ação, é pra você treinar. Por que eu tô falando isso? Tem gente que quer jogar sem ter treinado. Você acha que um jogador de futebol já vai entrar em campo e vai ficar preocupado efetivamente se ele vai ser bom ou não? Ele vai treinar muito para depois entrar em campo. Então, o que você vai fazer? Você vai treinar atendimento com alguém seletista. Você não vai pegar o seu irmão que nunca sabe, nem soube o que é trabalhar e tentar fazer uma entrevista fictícia. Você vai pegar essa ficha de entrevista, você vai imprimir e vai falar assim, marido, ou tia, ou mãe, seletista, tá? CLT. Você vai perguntar, eu posso fazer uma ficha de entrevista com você? Mas eu não quero entrar com uma ação, menina. Não, gente, é só pra eu treinar? Porque se você ficar craque no atendimento, quanto mais segurança você der pro seu cliente, quanto mais respaldo você der pro seu cliente, mais certeza ele vai entender que você é um bom advogado e que você realmente vai trazer o melhor para a possível ação dele. Então, você vai pegar a minha ficha de entrevista, que eu vou disponibilizar agora lá no Telegram, você vai imprimir e você vai conversar. Ah, eu não consigo, tá dia de semana. Não tem problema. Ok? Você vai fazer essa ficha de entrevista e no momento que você estiver fazendo, você vai tirar uma foto e vai postar e vai mandar pra mim. Ah, mandar pra mim. Manda aqui no Instagram. Me marca que eu vou saber se você realmente está cumprindo isso. Por quê? Porque a gente começa a tirar e movimentar esse Instagram aqui numa rede de network, realmente provando que você está se comprometendo com a jornada de prática trabalhista. Então, assim, treino, ok? Quando esses dias eu ouvi uma frase que eu achei maravilhosa. O sucesso é treinável. Então, quando a gente fala de que o sucesso é treinável, Joel J, que todo mundo deve ter ouvido falar, quer dizer que quanto mais treino, quando você for jogar realmente, você vai olhar pro seu cliente e falar assim, nossa, é tão fácil atender você. Não, você não vai falar isso pra ele, óbvio. Mas você vai passar essa segurança pra ele. Do que no primeiro cliente que você tiver, você vai ficar assim, meu Deus, ai, professora, como que eu faço? Como que eu faço? Não, você vai primeiro treinar com todo mundo. E olha, quando você começa a treinar com seus amigos, sei lá, com um amigo, com pai, com mãe, com marido, você vai mostrar comprometimento pra eles. Você fala assim, nossa, olha que legal. Você vai entender qual é o passo de um advogado. É bom que você faça isso através de um computador, tá? Porque como os campos são pequenos, para você não ficar com preguiça de apagar, escrever, errou, rasurou, faça no computador. Gente, mãe, senta aqui que eu vou fazer uma entrevista com você trabalhista. E vai perguntar pra ela, ok? Então você vai tirar uma foto, seja final de semana, daqui um ano, daqui um mês, não tem problema. Você vai lembrar desse dia, vai tirar uma foto, vai me marcar. E pode colocar aqui, estamos juntos na jornada trabalhista, ok? Gente, ó, um beijo, obrigada novamente. Espero que esses 7 passos te ajude a trilhar esse atendimento de uma forma muito mais fácil do que ir de qualquer jeito para atender um cliente, principalmente reclamante e reclamado, ok? Na seara trabalhista. Então seja muito bem-vindo, muito obrigada pela presença. Nós estamos aqui em 30 guerreiros, são 30 advogados trabalhistas, 30 possíveis advogados trabalhistas. Eu sei que vocês estão aqui numa terça-feira junto comigo, já estão cansados, mas quem tá aqui é realmente porque quer vencer na vida. Então, comprometimento é a chave do sucesso. E como diz o Gabriel aí, né, Gabriel? Treino fácil, não. Treino difícil, eu espero vocês.